Olá, boa noite. No ar as notícias do Governo Federal desta quarta-feira, 20 de março de 2019. Chega ao Congresso a proposta de reestruturação das Forças Armadas. O texto foi entregue no início da tarde pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Também estavam presentes os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. E durante a entrega do texto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o papel das Forças Armadas para a sociedade. Os senhores bem sabem a contribuição que as Forças Armadas dão à sociedade nos seus mais variados momentos que a pátria assim necessita. Nós não queremos direitos do artigo 7º da Constituição. Nós pedimos nesse projeto o reconhecimento do trabalho prestado por homens e mulheres. E tenho certeza que por parte de todos vocês, ao analisar esse projeto, que pode ser alterado com uma PEC, esse projeto pode ser alterado, pode ser aperfeiçoado. Não se esqueçam do passado, do presente e do futuro, do que representa as Forças Armadas para o nosso Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a importância de o país fazer a reforma da Previdência e disse que o projeto de lei sobre a reforma dos militares vai gerar um superávit para a economia. Chega a quase 100 bilhões. A contribuição nos próximos 10 anos, daí para frente. O regime será superavitário, o regime dos militares. E, mais do que justo, também houve um programa de reestruturação das Forças Armadas. Nós sentimos que estamos fazendo uma correção, não só do lado da Previdência, mas também do lado de reduzir privilégios, que, no caso, estavam a favor de servidores civis e contra os servidores militares. E agora há pouco, o projeto de reestruturação das Forças Armadas foi detalhado no Ministério da Economia. Vamos conversar então com a repórter Márcia Fernandes, que está lá ao vivo. Olá, Márcia, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, Alessandra, aqui no Ministério da Economia foi um pouco menos de 3 horas em que os técnicos do Ministério da Economia e também do Ministério da Defesa explicaram ponto a ponto esse projeto de reestruturação das Forças Armadas. E só para deixar bem claro, para quem está em casa, para que não tenham dúvidas, os militares eles não se aposentam, então a gente não pode dizer que eles tenham um regime de previdência. É um regime próprio, uma espécie de regime de pensão. E o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro foi hoje até o Congresso Nacional entregar esse projeto de lei de reestruturação das Forças Armadas. Márcia, explica para a gente, então, quais são as principais mudanças desse regime dos militares. Olha, uma das mudanças é a questão do tempo que a pessoa tem que trabalhar, que o militar tem que contribuir e estar trabalhando na Força Armada em que ele serve. Antes, eles tinham que trabalhar, hoje em dia, na verdade, eles trabalham por 30 anos. Com essa proposta, se ela for aprovada, eles vão ter que trabalhar 35 anos. Uma outra mudança é em relação ao tempo que o militar vai para a reserva, que é o que equivale mais ou menos à aposentadoria. Quando o militar vai para a reserva, hoje em dia, esse tempo, essa idade mínima para ele ir para a reserva, varia de 44 a 66 anos, depende da patente, do posto que ele ocupa. Com essa proposta, esse intervalo sobe para entre 50 e 70 anos. Uma outra mudança é relacionada à alíquota, que tem uma grande mudança. Dentro de 2 anos, vai aumentar um aumento de 10,5% de contribuição para essa dita previdência deles, para esse regime de pensão deles, e 3,5% para o plano de saúde, um total de 14% ao longo de 2 anos. E só para deixar bem claro, essa lei, ela unifica, todos os militares vão ter que contribuir. Hoje em dia isso é diferente. Por exemplo, hoje em dia os alunos de escolas de formação, os pensionistas, cabos e soldados, eles não contribuem. Quem contribui são os ativos e inativos, que contribuem com 7,5%. Então, com essa nova proposta, todos eles devem contribuir até 14%. E como você explicou, uma reestruturação. Então, além de mudanças no regime, há mudanças também na carreira do militar. O que muda na carreira?
Olha, Alessandra, a principal mudança é a questão de que quem estuda mais, quem busca se qualificar, faz mais cursos, vai ganhar mais, vai ter esse reconhecimento na carreira. Esse é o chamado adicional de habilitação. Esse adicional ele pode variar entre 16% a 71%. Quanto mais difícil é o curso, quanto mais importante é esse curso para aquela força que a pessoa serve, maior vai ser o reconhecimento, maior vai ser o aumento, a porcentagem de aumento no soldo, que é o salário do militar. Então, tem essa variação. Além disso, há uma previsão feita pelo governo federal nessa proposta de reduzir dentro de 10 anos em 10% a quantidade de militares que servem no país. E, Márcia, uma dúvida, vai ter uma regra de transição para todas essas mudanças? Tem sim, tem uma regra de transição. Essa regra de transição, ela pressupõe o seguinte: se a pessoa já tiver trabalhado cerca de 30 anos, se a pessoa já tiver servido 30 anos, mesmo depois da aprovação dessa reforma, essa pessoa, ela pode se aposentar depois que essa reforma, pode, na verdade, ir para a reserva depois que essa reforma for aprovada. Agora, se a pessoa não tiver cumprido os 30 anos, ela necessariamente tem que cumprir até completar esses 30 anos e ainda paga um pedágio de cerca de 17%. Na verdade, é um pedágio de 17% em que esse militar tem que cumprir. E, Márcia, agora uma curiosidade que é uma curiosidade de muita gente. Por que o regime dos militares é tão diferente dos outros regimes? Olha, Alessandra, é uma curiosidade de muita gente mesmo. É um regime muito diferente de todos os demais trabalhadores, né? De todos os demais que contribuem. E tem razão, porque eles têm uma atividade muito específica. O que foi explicado aqui hoje é que eles ajudam a proteger as fronteiras do país, cuidam da segurança nacional, dos mares, enfim. É um trabalho muito específico e que coloca a vida deles em risco. Além deles terem esse risco de morte, eles não têm direito a fazer uma greve, por exemplo, ou a hora extra, ou adicional noturno. Trabalham no mínimo 8 horas por dia, mas podem trabalhar mais que isso sem ganhar a mais por isso. Então, é um regime muito diferente, é um regime específico, por isso que precisa dessa reestruturação na carreira. O secretário de Previdência, Rogério Marinho, ele comentou as especificidades desse trabalho. Vamos ver. As Forças Armadas, a exemplo das demais categorias que estão contempladas dentro da nova Previdência, tanto no regime geral como no regime especial, são uma categoria especial. É bom lembrar que existem aposentadorias especiais previstas no projeto de emenda à Constituição. Professores, policiais civis, policiais federais, trabalhadores rurais. Nós, desde o início, dissemos que tratar os desiguais de forma desigual não é preferência, é dever de justiça. E, Márcia, falando um pouquinho de economia, de dinheiro, de recursos, como essas mudanças vão impactar nas contas do governo? Olha, Alessandra, temos que falar de economia mesmo, né? Eu estou no Ministério da Economia e a proposta é exatamente uma questão de ajuste de contas. Olha, segundo o governo federal, dentro de 10 anos, essa mudança na Previdência, nesse regime especial dos militares, deve causar uma economia de 97 bilhões de reais. Mas o plano de reestruturação de carreiras vai causar um gasto de cerca de 87. Então, o saldo final, líquido, deve ser por volta de 10 bilhões de reais dentro de 10 anos. Agora, se você for pensar ao longo de 20 anos, esse número aumenta mais, ele sobra para 33 bilhões de reais de economia dentro de 20 anos. O secretário adjunto de Previdência, Bruno Bianco, ele comentou um pouco sobre essa economia aos cofres públicos. Vamos assistir. Nós cumprimos o combinado. Todos os ajustes no sistema de proteção social dos militares serão feitos, estão no PL, e esses ajustes são maiores do que aqueles ajustes que nós nos propusemos. Isso aqui, que fique muito claro, é o cumprimento de uma promessa. Segundo ponto, que eu quero que fique muito claro, os projetos, o projeto é um só, mas trata de coisas diferentes. Por questões de transparência, nós estamos tratando em conjunto, e mesmo em conjunto, ele é superavitário. Terceiro ponto fundamental, e repito, linkado a este aqui, o superávit que nós estamos vendo nos dois projetos de 10 bilhões, ele é líquido, mas ele trata de coisas diferentes. O superávit em 10 anos do sistema de proteção social, ele é de 97
10,3 bilhões. Agrega-se a isso 10,3 bilhões de compensação previdenciária com o regime geral de previdência social e agrega-se a isso uma estimativa de 52 bilhões para os regimes dos estados. Márcia, as mudanças são muitas, são várias, mas para elas começarem a valer, precisam primeiro serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Você sabe informar para a gente como é que fica a partir de agora, como é que vai ser esse trâmite lá no Congresso Nacional? Sim, Alessandra, agora isso seguiu para o Congresso Nacional, o presidente entregou hoje no Congresso Nacional e lá essa proposta ela vai seguir o trâmite normal, né? Passa pela Câmara dos Deputados, depois para o Senado Federal. E nesse projeto, essa proposta de lei, ela vai correr paralela à PEC, né? A proposta de emenda constitucional que trata da nova Previdência. Os dois projetos eles vão correr juntos, em paralelo e juntos por uma questão de causar ajustes e ajudar nos ajustes das contas do governo. Voltamos com você, Alessandra. O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu manter em 6,5% a taxa básica